Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento a excelentíssima senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, a senhora ministra Carmen Lúcia, relatora da DPF 760 e da ADO 54, senhores ministros. Cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna ontem. Cumprimento o advogado da União, ministro Bruno Bianco. Cumprimento a minha colega aposentada, doutora Sandra Quirô, que esteve na tribuna também. Também a Procuradora-Geral da República de sempre, doutora Raquel Dodge, que aqui esteve ontem, não sei se está hoje, mas fica o meu cumprimento também nessa data. E cumprimento as senhoras servidoras e servidores desse Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, os autores alegam que os atos comissivos e omissivos de órgãos públicos federais estariam impedindo a execução da política pública existente para o combate efetivo ao desmatamento na Amazônia Legal e à emergência climática, com lesão a preceitos fundamentais da Constituição. A nossa lei maior declara que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de todos, sendo essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações futuras e presentes. A partir da Constituição Federal e por todo o ordenamento jurídico brasileiro, há um extenso e minudente arcabouço normativo que pauta as ações estatais e de particulares, pelo qual nossa sociedade vem tentando equalizar desenvolvimento e proteção ambiental, sendo essa mesma a noção de desenvolvimento sustentável. A atuação tanto do Estado como da sociedade há de se pautar na aplicação dos princípios da prevenção, da precaução e da proibição do retrocesso ambiental, de forma a velar pela preservação da esfera decisória, atribuída constitucionalmente às instâncias democráticas e representativas, que o farão no compasso da ponderação entre a proteção ambiental e a ordem econômica, ambas albergadas na lei maior. Conquanto pautada pela proporcionalidade, a ponderação presente no processo deliberativo das instâncias políticas e administrativas não ostenta as galas da objetividade, tampouco consiste em operação de natureza matemática e conducente a um único resultado possível. São diversos bens e valores constitucionais, instituições materiais multifárias que necessariamente são consideradas no processo decisório em matéria ambiental. A proteção ambiental há de se compatibilizar com os objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil, dentre os quais podemos lembrar o da garantia do desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza e a marginalização, da redução das desigualdades sociais e regionais e com os princípios do progresso da humanidade, regente das relações internacionais, associados à livre iniciativa, à propriedade privada e da busca do pleno emprego. Foi exatamente na busca do necessário equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico que se concebeu como espécie de fiel da balança a noção de desenvolvimento sustentável, cujos lineamentos iniciais se deram na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo, no ano de 72. O princípio foi posteriormente positivado na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aprovado pela Conferência das Nações Unidas de junho de 92, consignando-se que, abro aspas, para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste, fecho aspas. Portanto, o desenvolvimento sustentável está no ponto ótimo de interseção
entre os valores atinentes à proteção ao meio ambiente, ao crescimento econômico e à participação igualitária da população nos recursos naturais e nos resultados da sua exploração. Há 3 componentes igualmente importantes para o desenvolvimento sustentável: o ecológico, o econômico e o social. Nos espaços de interseção entre esses 3 elementos, há importantes critérios de conformação. Entre a dimensão ecológica e social, a intervenção necessária no meio ambiente para assegurar melhorias na vida das pessoas há de ser suportável pela natureza a ser preservada. A riqueza a ser gerada pela atividade econômica há de guardar partição equitativa entre a sociedade e a empresa. O impacto da atividade econômica no meio ambiente há de ser viável para a preservação ambiental. Ou seja, o trinômio ecológico, econômico, social não é suficiente isoladamente. Há de ser suportável simultaneamente em termos ecológicos. Há de ter fruição equitativa entre empreendimento econômico e sociedade. E, ao mesmo tempo, a atividade a ser desenvolvida há de ser viável em termos de proteção ambiental. Somente o que seja concomitantemente suportável, equitativo e viável caracteriza sustentabilidade, na qual os princípios do progresso da humanidade, com proteção ambiental e desenvolvimento econômico, caminham de modo harmônico e com passos ajustados. Este Procurador-Geral tem trazido a este egrégio Supremo Tribunal Federal, em manifestações nas ações envolvendo questões ambientais, esta reflexão sobre o necessário equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, a partir da consideração de uma atuação ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa, de modo a se alcançar o desenvolvimento sustentável. É na conjugação de mandamentos relativos à proteção da natureza e ao desenvolvimento socioeconômico que a sustentabilidade ambiental adquire estatura constitucional e, assim, constitui propósito ao qual ficam adstritas as atuações dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A proteção da Amazônia é um desses temas muito caros a toda a sociedade brasileira e igualmente complexo, porque traz o desafio de concretizar a vontade constitucional em consensos abrangentes de tantas esferas, como a social, a indígena, a econômica, a de segurança e soberania nacionais. Os poderes da República hão de manter os rumos da legislação e das políticas públicas, tanto quanto possível, dentro daquelas zonas de interseção dos elementos integrantes do desenvolvimento sustentável, buscando uma gradual ampliação e aproximação entre os círculos ecológico, econômico e social. E nessa atuação dos poderes da República, tratando-se de matéria ambiental, não só os sistemas de freios e contrapesos se faz presente, como há de se atentar para as capacidades institucionais de cada uma das instituições de Estado e para as limitações da jurisdição constitucional. Dessa forma, começa-se esta sustentação oral, abordando um grande tema, que é o da sustentação, do desenvolvimento sustentável. Portanto, na sequência, não parece a este Procurador-Geral, na espécie, está evidenciado ato do poder público lesivo a preceito fundamental da Constituição, tampouco comissão constitucional passível de censura, ao menos nesta via processual e nesta sentada de julgamento, como direi adiante, sem prejuízo de outras medidas processuais e de outras vias processualmente também adequadas à compreensão, ao conhecimento e ao julgamento deste tema tão precioso para a vida do país, mas também para a vida da comunidade planetária. Não há campo para que, na via da EDPF, e eu peço venha essa Suprema Corte para dizer que não há campo na via da EDPF, na qual os autores apresentam inúmeros pedidos que tomaram várias páginas para passar a limpo
todas as ações estatais envolvidas na proteção da Amazônia e que são objeto de trabalho diuturno de um sem número de órgãos públicos e de instituições da sociedade civil. Questões em torno do meio ambiente são de alta especialização técnica e comportam diferentes opções políticas. Há um amplo espaço para materialização de diferentes políticas públicas de prestação positiva. E, no particular, nos albores da era quântica, nós sabemos que, para mais de uma questão, existem múltiplas respostas que podem ser corretas, cabendo ao poder público, aos poderes públicos, a escolha de políticas públicas que melhor se aproximem da resposta adequada para as demandas, especialmente as ambientais, dada a sua complexidade. No enfrentamento de questões dessa natureza, este egrégio Supremo Tribunal Federal tem tido uma postura de autocontenção, preservando a liberdade de conformação do legislador e a discricionariedade do Poder Executivo, sempre em respeito à independência e harmonia dos poderes estabelecidos no artigo 2º da Constituição Federal. O pedido feito pelos autores indica a pretensão de substituir a política pública que vem sendo implementada quanto ao problema do desmatamento na Amazônia Legal por outra opção política que os autores entendem ser a mais adequada. Por mais tentador que seja fazer uso das vias judiciais para mudar rumos de políticas públicas, há o risco de um trato reducionista de questão altamente complexa, sem a garantia de que isso implicará em verdadeiro avanço. E não é só. Foram inúmeras as pretensões deduzidas na exordial de 155 laudas e tantas soluções pretendidas que precisamos relembrar a definição constitucional das estruturas de funcionamento do Estado, a partir de balizas democráticas. É preciso recobrar no direito constitucional brasileiro a importância do lugar do voto e dos consequentes direitos de representação política que resultam da investidura popular. As escolhas políticas, primeiro a da lei geral e abstrata, e, em seguida, a dos atos administrativos nos espaços abertos pela lei, se inserem no rol das atribuições próprias dos possuídos por representantes eleitos pelo povo, além de integrados nos quadros funcionais de sua organização, por pessoal técnico com expertise específica. Invoco a doutrina do professor Gomes Canotilho, segundo a qual, abro aspas, entre os princípios funcionalmente limitativos, fecho aspas, da jurisdição constitucional, encontra-se, abro aspas, o da limitação judicial, fecho aspas, que entre nós tem assento no artigo 2º da Lei Maior, segundo o qual são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A prudente autocontenção deferente à legitimidade democrática do legislador direciona o tribunal uma intervenção comedida, sob pena de o judiciário substituir o legislador na definição das escolhas políticas. Essa deferência constitucional dos dizeres de Aaron Barak, além de implicar o respeito entre os poderes e a consideração das razões institucionais diversas de, abro aspas, forma séria, cuidadosa e comedida, fecho aspas, inclui algo a mais, que é a sujeição à deliberação da instância constitucionalmente competente, desde que a escolha política se situe dentro, abro aspas, da zona de proporcionalidade, fecho aspas. Controvérsias sobre o conteúdo e a medida de políticas públicas ambientais são salutares, indicativas de um saudável pluralismo constitucional. Mas o embate político, salvo quando configura evidente violação à lei maior, não se resolve data vênia com apelo à jurisdição constitucional. E nas ações ora postas a exame, não me parece estar evidenciada a violação ao sistema constitucional. O exame dessas alegações depende da apuração de situações materiais variadas,
exigindo dilações probatórias incompatíveis com a via processual eleita, ora sob júdice, com o risco ainda de decisões abertas, por vezes inexequíveis, ou de difícil fiscalização de seu cumprimento, em prejuízo mesmo para a autoridade das decisões da Suprema Corte. Ressalto que o não acolhimento do pedido não impede que o Poder Judiciário brasileiro examine situações concretas de violação ao meio ambiente, por meios processuais adequados, com amplo conjunto probatório, observando-se o devido processo legal, a fim de que se determine a adoção de providências cabíveis. As ações próprias perante a Justiça em primeiro grau, ajuizadas inclusive pelo Ministério Público, em cujo procedimento se poderão ouvir, sob o crivo do contraditório, as alegações das partes interessadas, representam o caminho processualmente adequado para análise e o deslinde das causas permeadas de aspectos de fato que apontem, em aspectos os mais diversos, violações ambientais decorrentes de invocadas omissões do poder público. O quadro ressaltado nas sustentações orais na tarde de ontem, com duas posições claras e antagônicas, cada uma fundada em fatos e fontes diversas, revela as controvérsias que envolvem matéria de alta indagação, a demandar data vênia instrução probatória. Consoante um clássico modo de pensar na jurisdição constitucional, o fato seriam as normas, como sustentava o italiano Franco Pierandrei. Essa posição cartesiana é apegada à ideia de um controle de compatibilidade entre normas, mas que não resiste à evidente força dos fatos, tanto na interpretação como na definição da realidade operativa da norma. No particular, quando se cuida do controle das alegadas omissões de medidas administrativas, a consideração dos fatos, evidentemente, conquista espaço, ganhando uma posição mais realçada na consideração da jurisdição constitucional. E no âmbito da cognição da Suprema Corte, então, há de, inevitavelmente, recair sobre a consideração de elementos materiais, ou seja, dados sobre a realidade fática e as provas que lhes digam respeito. Essas operações transcendem, como se pode ver, o âmbito de um juízo restrito ao plano dos textos ou das fontes normativas. A superação da ilusão de uma jurisdição constitucional que tem a ver somente com os textos restou evidenciada, por exemplo, no artigo 9º, parágrafo 3º e 20, parágrafo 3º da Lei 9.868 de 99, que aponta a possibilidade de perícias e audiências públicas em sede de ações diretas de inconstitucionalidade, o mesmo ocorrendo com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, consoante se vê do artigo 6º, parágrafo 1º da mesma lei, que menciona peritos e comissões de peritos que possam fornecer parecer sobre aspectos que dizem com a cognição empreendida no âmbito dessas ações constitucionais. Certamente, não se cuida de audiência nem mesmo de perícia para acertar a existência de texto normativo ou aspectos do processo formativo das espécies legislativas, mas de fatos que dizem com a vida em suas multifacetadas esferas a qual se destinam as regras de direito. Na espécie, a DPF 760 não impugna a validade de nenhuma lei federal, não se podendo falar senão em uma arguição que se destina a questionar atos concretos e omissões do Poder Executivo e de seus órgãos e entidades, mas do exame dos fatos e das alegações sobre fatos resulta complexidade ímpar quanto ao objeto, sem se falar em envolver matéria de alta indagação. O Poder Executivo revelou perante a tribuna desta egrégia Suprema Corte e nos memoriais, inclusive que nos apresentou na data de hoje, que passos concretos têm sido dados na proteção ao meio ambiente. No entender da Procuradoria-Geral da República, o exame dos múltiplos pedidos não pode fugir aos vínculos e exigências probatórias sobre fatos cujo minudente exame ultrapassa as possibilidades técnicas
da jurisdição constitucional. Nem mesmo é dado ao juiz fazer uma escolha, notadamente uma escolha que destoe da presunção que milita em favor dos atos de governo e atos administrativos de política ambiental. Acresça-se que a própria Corte não é dado na interpretação e aplicação das regras de processo constitucional descurado dos limites dos espaços institucionais, por força da apropriação de competências decisórias que a Constituição atribui a outros órgãos e poderes. Vale reafirmar a regra geral de direito público e privado, de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser provada. Proteger e preservar a Amazônia é uma questão fundamental. É uma obrigação do Estado, é um direito sagrado da sociedade brasileira. E a música popular, com a sabedoria, já advertia, abro aspas, querem destruir nossa fauna, querem acabar nossa flora, querem destruir o pulmão do mundo, a Amazônia. No dia 5 de setembro do ano passado, data em que se comemora o Dia da Amazônia Legal, diversos artistas brasileiros do quilate, de Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Maria Bethânia, participando de um projeto do Greenpeace, se uniram para cantar a letra da música Canção para a Amazônia. A música de Nando Reis, com letra de Carlos Renaud, reflete de maneira poética as ameaças à nossa floresta tropical. A Amazônia é de todos nós e o desafio de harmonizarmos todos os interesses nacionais em torno dela implica em reconhecer e respeitar o trabalho dos milhares de brasileiros, de parlamentares, de poetas, de juristas, a engenheiros florestais, sobretudo dos órgãos técnicos em atuação na complexa rede de instituições e associações da sociedade civil que militam nessa causa. O Ministério Público Brasileiro continuará nas distintas vias de que dispõe, atuando, fiscalizando e colaborando com as instituições de Estado, no cuidado com a nossa Amazônia, nas vias processuais adequadas. Quero registrar, finalmente, que amanhã, em sessão do Conselho Superior, espero contar com a aprovação dos meus pares para multiplicar o número de ofícios em matéria ambiental para cobrir a Amazônia de maior proteção do Ministério Público Federal em derredor desse bem juridicamente tutelado em todos os sentidos, especialmente na Constituição Federal. De outra parte, gostaria de registrar também que a nossa preocupação em relação a matérias suscitadas para os olhos que estão postos lá fora para o Brasil nos leva a grandes preocupações. Preocupações no que toca, por exemplo, com um momento muito difícil. Estamos a sair de uma pandemia. Estamos a verificar um conflito entre a Rússia e a Ucrânia que interferem no agronegócio brasileiro, que é fonte de tributo, geração de emprego e renda. Estamos enfrentando uma situação planetária de difícil compreensão nessa quadra da vida. E é preciso também uma certa prudência. Eu gostaria muito de repetir com o meu conterrâneo, Caetano Veloso. O Haiti não é aqui. Mas não é aqui porque aqui nós temos Constituição, aqui nós temos leis, aqui nós temos uma Suprema Corte Constitucional que funciona de forma soberana, se funciona dentro da sua normalidade democrática. Nós temos aqui os cuidados com a Amazônia, com o Ministério Público Federal, multiplicando, quiçá amanhã, o número de ofícios para melhor ainda se ater à defesa deste patrimônio do brasileiro no particular. E com isso, também registrar, ministra Carmen Lúcia, que dessa cadeira de procurador-geral, muitos que me antecederam divergiram dos seus antecessores. Assim eu fiz, pedindo vênia à colega no que toca a uma das ações. Faz parte do debate, a divergência, e aqui é a casa da divergência. Quantos julgamentos terminam 6-5, 5-6, e eu fico muito feliz em saber que posso momentaneamente fazer parte desta democracia que se manifesta nessa casa com as divergências tão respeitosamente manifestadas.
Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados e senhoras advogadas, meu muito obrigado pela atenção.